Vamos então começar o 13º capítulo, Filhos. Nasce a criança, trazendo consigo o patrimônio moral que lhe marca a individualidade antes do renascimento no plano físico. No entanto, receberá os reflexos dos pais e dos mestres que lhe imprimirão a nova chapa cerebral, as imagens que em muitas ocasiões lhes influenciarão a existência inteira. Vamos ver o que o Emmanuel está colocando aqui. Nasce uma criança, trazendo consigo o patrimônio moral que lhe marca a individualidade antes do renascimento no plano físico. Trazendo aquilo que aprendeu, trazendo aquilo que já estruturou internamente. Então, antes de entrar no plano físico, tem um roteiro, tem uma estrutura, já tem uma história, tem um aprendizado. No entanto, receberá os reflexos dos pais e dos mestres que lhe imprimirão a nova chapa cerebral, as imagens, que em muitas ocasiões lhe influenciarão a existência inteira. Ela vai receber o reflexo dos pais, ela vai refletir nela aquelas impressões, como ele coloca aqui a nova chapa, né? Como se fosse a chapa de uma fotografia antigamente, vamos lembrar, o livro é de 1958, então ele está falando aqui de uma chapa fotográfica que está sendo impressa. Então vai receber os reflexos desses pais ou dos tutores, daqueles que os estão educando, e vai, como ele coloca aqui, imprimir a nova chapa cerebral as imagens que em muitas ocasiões lhe influenciarão a existência inteira. Principalmente do 0 aos 7 anos. A criança absorve. Nós vamos ver lá a questão 109 do livro Consolador, quando Emmanuel coloca essa questão de que a criança absorve. A criança é uma esponja, ela absorve todos os ensinamentos. Ela vai absorver o que o pai, a mãe, o tutor, o avô, o tio, aquele que o está educando, está falando? Não, ela vai absorver os exemplos. Ela capta sentimento, ela capta emoção. Ela dá digamos assim, ela faz um rastreamento, né? Ela percebe tudo que está à sua volta. Ela pode não entender o que está acontecendo, mas ela capta o sentimento de alegria, o sentimento de dor, o sentimento de raiva, o sentimento de medo. E ela vai captando e vai marcando essas impressões nela que a influenciarão a vida inteira. Esses exemplos que ela recebe na infância, principalmente na primeira infância, que é de 0 a 7 anos. O Emmanuel continua. Indiscutivelmente, a instrução espera-lhe o espírito em nova fase, enriquecendo-lhe o caminho neste ou naquele mister, nesta ou naquela necessidade que ela se apresenta. Contudo, importa reconhecer que a palavra escrita, em confronto com a palavra falada, ou com o exemplo direto, revela poderes de repercussão menos vivo, mormente, principalmente quando torturada entre os preconceitos da forma gramatical. Então, o que ele está colocando aqui? A instrução espera o espírito em nova fase. Quer dizer, ele está vindo justamente para aprimorar aquilo que ele tem de bom e corrigir os males, corrigir os erros. Então é nessa primeira infância que ele espera receber instrução, receber o auxílio, receber os exemplos daqueles que o educam, seja o pai e a mãe, sejam tutores, avós, tios, o que for. Mas ele espera daqueles que o estão educando os exemplos, ajuda para que ele possa modificar, as tendências que traz. Então, por isso que é tão importante essa colocação, esse capítulo aqui do Emmanuel, ele é dirigido aos pais, ele é dirigido aos educadores, aqueles que têm a responsabilidade de educar esses novos espíritos que estão chegando às suas mãos, estão chegando aqui na Terra.
alertando a essa responsabilidade, porque ele diz, espera-lhe a instrução, espera-lhe o Espírito em nova fase. Então ele está esperando uma instrução para começar uma nova fase, para se reeducar, enriquecendo-lhe o caminho nesse ou naquele mistério, nessa ou naquela necessidade. Quer dizer, o pai e a mãe, aquele que educa, o tutor, tem que prestar muita atenção e ver quais são as tendências daquela criança. Então, aquelas que forem boas, ajudar para que elas se fortaleçam. E aquelas tendências que forem más, e a gente percebe isso na infância, as tendências ruins que aquela criança tem, educar, né? Cortar o mal pela raiz, mostrar a ela que aquilo que ela está desenvolvendo, seja raiva, inveja, egoísmo, prepotência, né? Às vezes até outros erros mais graves, que aquilo está errado e que aquilo precisa ser já cortado, aquilo precisa ser modificado desde a infância. Então aqui ele coloca, nesse ou naquele mistério, naquela necessidade que aquela criança precisa ser corrigida, principalmente precisa ser corrigida. Contudo, importa reconhecer que a palavra escrita, em confronto com a palavra falada ou com o exemplo direto, revela poderes de repercussão menos vivos. Então a palavra escrita, perto da palavra falada, a palavra escrita tem menos influência e menos repercussão que a palavra falada. E a palavra falada tem menos influência e menos repercussão do que o exemplo. Não adianta falar, não adianta dar aula de evangelização, dar aula de espiritismo e em casa ser tudo diferente. Não colocar em prática nada daquilo que ensina lá fora, que coloca lá fora. A criança vai perceber a hipocrisia e vai se rebelar contra tudo isso. Então é o que ele está colocando. Importa reconhecer que a palavra escrita em confronto com a palavra falada ou com o exemplo direto, porque é o exemplo direto que é a influência maior sempre, revela poderes de repercussão menos vivos. Mormente, principalmente, quando torturada entre os preconceitos da forma gramatical. O que ele está colocando aqui? Nós temos preconceitos com gramática, ou seja, pode ser uma pessoa sábia, pode vir ensinamentos fantásticos de uma pessoa que tenha erros de linguagem e a tendência é ridicularizar a pessoa porque ela não sabe falar, porque ela não conjuga o verbo corretamente, porque ela tem erros de gramática, sem prestar atenção na sabedoria que ela possa estar colocando ali. Ela pode estar colocando toda a sabedoria do mundo, mas para aquelas pessoas, para os tutores, para os pais, ela vai ser ridicularizada porque ela fala erradamente, porque ela não tem conhecimento gramatical. E a criança vai assimilar isso. E vai ter necessidade de gramática, de um português correto, de pompa, de conhecimento intelectual para que ela preste atenção. Enquanto que ela precisa ser ensinada a entender e aprender sabedoria, mesmo que essa sabedoria venha de alguém analfabeto. E temos muitos analfabetos, temos muitas pessoas muito simples, com uma sabedoria muito grande, ensinando muito mais do que um PhD na faculdade. E é isso que ele está colocando aqui. Os preconceitos da forma gramatical. E quanto isso nos influencia na vida adulta. Quantas vezes a gente não presta atenção no que uma pessoa está colocando porque ela tem erros de gramática. Então a gente fala, é um ignorante. E a gente não para prestar atenção que naqueles erros de gramática tem muita sabedoria sendo colocada nas ideias, nos ensinamentos que ela está querendo passar. Mas nós temos esses preconceitos que vêm da infância. Precisamos tomar muito cuidado com esse tipo de preconceito. E ele continua. É que a voz e a ação prática jazem, estão impregnadas do magnetismo indutivo que se desprende da reflexão imediata, operando significativas transformações para o bem ou para o mal, segundo a natureza que lhes personaliza as manifestações. Aquilo que se fala,
aquilo que se coloca para a criança tem um magnetismo tão grande, e nós vemos isso em todos os livros, todos os estudos da decodificação kardeciana, nos livros de André Luiz, a questão do magnetismo. Então, aquele que fala, ele impregna o outro com o seu magnetismo, com as suas ideias para o bem ou para o mal. E é isto que está sendo colocado aqui. Os exemplos vão ficar marcados. O magnetismo daquela palavra, daquele ensinamento, daquele mestre, daquele professor, daquele pai, daquele avô, daquela mãe, aquilo vai ficar marcado, porque o magnetismo impregna aquele que está ouvindo aquelas palavras com aquele magnetismo. Para o bem ou para o mal, é o que ele está colocando aqui. As crianças confiadas na terra ao nosso zelo são portadoras de aparelhagem neurocerebral, né, dos neurônios e do cérebro, completamente nova em sua estrutura orgânica. Então nós estamos recebendo alguém que tem história, está num corpo de criança, não é um espírito infantil, é um espírito ali já com muita história, inclusive com muita história conosco, com muito, digamos assim, acertos, né, para o bem ou para o mal que nós temos com eles, mas naquele instante, aquela capacidade neurocerebral, que é o que ele está colocando aqui, é completamente nova em sua estrutura orgânica. Então ela tem capacidade ali de aprender, ela tem capacidade ali de ser modificada enquanto é criança. Então as crianças confiadas na terra com o nosso zelo, porque são nossos filhos, mas antes de serem nossos filhos são nossos irmãos, são filhos de Deus. Então é isso que nós precisamos entender, elas são confiadas ao nosso zelo, e nós responderemos por isso. Quando nós voltarmos para a nossa verdadeira vida, para o plano espiritual, nos será perguntado: o que fizestes daquela alma, daquele espírito, filho de Deus, que eu te confiei? Essa que é a colocação que nós vamos ter que responder. O que nós fizemos com os filhos de Deus que nos foram confiados para serem auxiliados na sua reforma íntima, para serem auxiliados na sua nova trajetória, na oportunidade que esses filhos de Deus têm, quando chegam às nossas mãos, de se redimirem, de acertarem, de aprenderem coisas novas e se modificarem. Essa responsabilidade é nossa, como pais, como avós, como tutores, como mestres. As crianças confiadas na terra ao nosso zelo são portadoras de aparelhagem neurocerebral completamente nova em sua estrutura orgânica. A afeição de câmara fotográfica devidamente habilitada a recolher impressões. Lembrando, né, da máquina fotográfica, 1958, quando o livro foi escrito, uma câmara fotográfica devidamente habilitada a recolher impressões novas e gravar essas impressões. A objetivo, então, a lente da câmara fotográfica, no sentido em que ela está se dirigindo, então é o que ele coloca aqui, a objetiva, que é uma lente, né, que está ali direcionada ao que vai fotografar. A objetiva é que a máquina dessa espécie é constituída por um sistema de lentes apropriadas, capazes de colher imagens corretas sobre recursos sensíveis, é representada na mente infantil por um espelho renovado em que se conjugam visão e observação, atenção e meditação por lentes da alma, absorvendo os reflexos das mentes que a rodeiam e fixando-os em si própria como elementos básicos de conduta. O que o Emmanuel está colocando aqui é que esta mente, essa objetiva, essa lente, para onde ela está direcionada. Então, a objetiva que na máquina dessa espécie é constituída por um sistema de lentes apropriadas. Então, ela está ali capacitada para aprender. E a criança é muito esperta, a criança é muito inteligente. E se nós não respeitarmos essa inteligência, acabaremos sendo reféns de mini manipuladores. Então nós vamos tomar muito cuidado, porque a gente acaba olhando para a criança, ela não sabe nada, ela não entende nada. Isto não é verdade. Dentro da capacidade que ela tem, dentro da capacidade que aquele corpo lhe proporciona, ela assimila como uma esponja
todas as impressões, todos os reflexos que estão orbitando à sua volta, né, que estão ali girando à sua volta. Ela é capaz de captar todos esses reflexos, todas essas informações pelo exemplo. Ela capta, assimila e guarda com ela. Então, por isso que ele diz, é uma máquina constituída por um sistema de lentes apropriadas, capazes de colher imagens corretas sobre recursos sensíveis. Então, ela capta principalmente sentimentos e emoções, tanto de alegria e de felicidade, como de tristeza, de dor, de medo, de raiva, de ódio. Então, é representada na mente infantil por um espelho renovado. O espelho dela está limpo, está ali renovado, para assimilar os reflexos dos espelhos que estão à volta dela, em que se conjugam visão e observação, atenção e meditação por lentes da alma. Vamos lembrar, a alma é o espírito reencarnado. Então, aquele espírito reencarnado está captando aqueles reflexos, ele está sendo sensibilizado, está sendo marcado ali por esses reflexos que chegam, né? Ele está observando, ele está tendo uma atenção a tudo que se passa, ele está, de uma certa forma, dentro da sua capacidade, meditando e gravando tudo aquilo que está à sua volta. Às vezes os pais falam algumas coisas, a criança está brincando ali, ele acha que ela nem prestou atenção. E daqui a pouco ela vai repetir aquilo que o pai falou, que a mãe falou, que o professor, ou que o mestre falou, que o avô falou, porque ela está captando, ela está ali absorvendo todas as informações e principalmente os sentimentos. Por que a criança repete um palavrão? Ela sabe que aquilo é um palavrão? Ela sabe que aquilo não deve ser colocado, não deve ser dito? Não, mas ela repete na mesma ênfase. Por quê? Porque ela captou o sentimento de desabafo. Ela captou aquele sentimento de raiva, de desabafo que o palavrão exerce. É um desabafo, é um nossa. O palavrão significa nossa, né? Aquele desabafo. E ela repete na hora que ela tem necessidade de desabafo. Na hora da raiva, na hora daquele sentimento que ela não sabe como expressar. Então ela não está repetindo o palavrão, ela está repetindo as palavras que foram usadas no sentimento de desabafo. O que ela está repetindo é o sentimento, que é o que ela gravou, é o sentimento, é a emoção. Vamos ver aqui. Então, quando ele diz: o objetivo é que na máquina dessa espécie é constituída por um sistema de lentes apropriadas, capazes de recolher imagens corretas sobre recursos sensíveis, é representada na mente infantil por um espelho renovado, em que se conjugam visão e observação, atenção e meditação, por lentes da alma, absorvendo os reflexos das mentes que a rodeiam, né? Que orbitam ali na volta dela, as pessoas com as quais ela convive mais tempo, e fixando-os em si própria como elementos básicos de conduta. É os exemplos do que está ali à volta dela que ela vai se utilizar para o resto da vida como exemplos básicos de conduta. Os pequeninos acham-se deste modo à mercê dos moldes espirituais dos que lhes tecem o berço ou que lhes asseguram a escola, assim como a argila frágil e viva ante as ideias do olheiro. Então ele está colocando aqui criança como a argila na mão do oleiro, aquele que molda, né? Então os pais, os educadores, os tutores vão moldar na criança as impressões que eles trazem em si. Vão ser as palavras que eles dizem? Não, são os exemplos que nós damos. Os sentimentos que eles vivenciam à nossa volta, que eles vão imprimir neles. É isso que vai moldar aquela argila que está ali pronta, né? Eu lembrei agora, eu já coloquei isso aqui nesse livro, eu falo muito, vou repetir de novo, quando o Jung coloca que nós nascemos originais, autênticos e morremos cópias. Isso é uma coisa muito profunda e que a gente
precisa ter essa noção de que seremos copiados. Os nossos filhos copiarão os nossos sentimentos, copiarão as nossas ideias, copiarão os nossos exemplos. O último que eles vão fazer é ouvir o que a gente fala. Até os 7 anos eles ainda ouvem alguma coisa. Depois disso, eles vão ter ouvidos seletivos. Eles vão desligar o aparelhinho, nós vamos ficar falando ali, só vão ouvir o que interessa. Então, não podemos, pois, esquecer na terra que nossos filhos, embora carreando consigo, trazendo consigo a sedimentação das experiências passadas em estágios anteriores na gleba fisiológica, são companheiros que nos retomam transitoriamente o convívio, quase sempre para se reajustarem conosco aos impositivos da lei divina, necessitados, quanto nós mesmos, de provas e ensinamentos no que tange ao trabalho da regeneração desejada. Vamos lá dissecar tudo que o Emmanuel colocando. Não podemos, pois, esquecer na terra que nossos filhos, embora carregando, trazendo consigo a sedimentação das experiências passadas, quer dizer, espíritos com vidas, com histórias conosco, inclusive, de vidas passadas, em estágios anteriores na gleba fisiológica, quer dizer, nós convivemos com eles em estágios anteriores, em vidas passadas, ou no plano espiritual, nós já convivemos, nós temos história, nós temos sentimentos ocultos dentro de nós em relação a eles, e eles têm sentimentos ocultos dentro deles em relação a nós, que podem ser muito bons ou como podem ser difíceis. Podem ser muito difíceis às vezes. São companheiros que nos retornam transitoriamente o convívio, quase sempre para se reajustarem conosco aos impositivos da lei divina, necessitados, quanto nós mesmos, de provas e ensinamentos no que tange ao trabalho da regeneração desejada. Todos nós como pais, como tios, como avós, como mestres, estamos aqui realizando a nossa regeneração, a nossa reforma íntima. E nós temos que auxiliar aqueles que estão sob a nossa tutela para que realizem a deles, para que cresçam, né? Para serem homens, mulheres de bem. No livro Libertação, nós vamos ver lá Matilde, que é um espírito extremamente elevado que se dirige a Margarida, que vai recebê-la no futuro como filha. Ela coloca: não me estrague com mimos, não me use como uma boneca, me ajude a realizar o trabalho difícil que eu vou ter que realizar na minha encarnação, que eu vou ter como tua filha. Ela já está ali cobrando da futura mãe que não a mime, que não a trate como um bibelô, que não a trate como uma boneca, que a ajude ali no trabalho que ela vai ter. Porque ela vai reencarnar para depois ser mãe de um espírito extremamente difícil que ela quer ajudar. Olha que tarefa difícil. E ela já vai cobrando ali a futura mãe, para ajudá-la a ser já um espírito forte, porque ela vai ter que ser muito forte para realizar a tarefa que ela tem para realizar pela frente. Então aqui, excetuados aqueles que transcendem os nossos marcos evolutivos, à face da missão particular de que se investem na renovação do ambiente comum, todos eles nos sofrem os reflexos, assimilando impressões entranhadamente perduráveis que às vezes lhes acompanham os passos desde a meninice até a morte do corpo denso. O que ele está colocando aqui? Excetuado aqueles espíritos que estão em missão, excetuados aqueles espíritos elevados, que já tem uma moral, que já tem um cabedal dentro deles adquirido, aquilo que nós adquirimos nós não perdemos, aquilo que nós adquirimos de verdade, não verniz de sociedade, não aquilo que nós achamos que sabemos, mas aquilo que nós adquirimos de verdade não será influenciado. Então nós vamos ver um Francisco de Assis que não foi influenciado pelo pai egoísta, pelo pai
usurário, né, que materialista, que só pensava no dinheiro, que só pensava na riqueza, que só pensava nas coisas do mundo, nos louros, nas festas e nos emblemas do mundo. Ele, no começo, na infância, ele foi influenciado. Depois, quando ele começou a readquirir as suas lembranças e ali, né, o espírito elevado que ele era, ao contrário, ele não foi influenciado, ao contrário, ele influenciou, né, porque com certeza o pai e a mãe dele foram influenciados por aquele espírito elevadíssimo que eles receberam na casa deles. Então, os espíritos que vêm para um trabalho, que vêm em missão, eles não são influenciados por pais negligentes ou por pais materialistas. Ao contrário, eles é que vão influenciar. Mas a não ser esses missionários, aqueles que encarnam na Terra, encarnam para um planeta de provas e expiações. Eles têm que realizar as suas provas, eles têm as suas expiações. Então precisam da ajuda dos pais, não importa se é pai e mãe biológico, se são 2 homens, se são 2 mulheres, se é pai e mãe biológico, se são criados pelos avós, pelos tios, se estão sendo educados por mestres, ou se estão sendo educados por tutores, não importa. Aqueles que têm a responsabilidade de educar um espírito, uma criança, têm que ter essas noções de que eles serão influenciados sim pelo meio, serão influenciados sim pelos exemplos, serão influenciados sim por aqueles que estão à sua volta, e isso vai marcá-los durante toda a sua existência. Então, excetuados aqueles que transcendem os nossos marcos evolutivos, os espíritos elevados, a face da missão particular que se investem, aqueles que vêm em missão na renovação do ambiente comum, todos os espíritos que nós recebemos, todos os outros que não são missionários, todos eles nos sofrem os reflexos. Eles vão sentir os nossos reflexos e vão também refletir aquilo que estamos colocando para eles, assimilando impressões entranhadamente perduráveis. Vão ficar ali marcadas dentro dessas crianças, esses reflexos, essas influências que nós estamos exercendo sobre eles, que às vezes lhes acompanham os passos desde a meninice até a morte do corpo denso. Tratá-los à conta de enfeites do coração será induzi-los a funestos enganos, porquanto, em se tornando ineficientes para a luta redentora, quando se lhes desenvolve o veículo orgânico, facilmente se ajustam ao reflexo dominante das inteligências aclimatadas na sombra ou na rebeldia, gravitando para a influência do pretérito que mais deveríamos evitar e tremer. Então, aquilo que eu falei da Matilde com a Margarida, tratá-los à conta de enfeites do coração, quer dizer, mimá-los, tratá-los como bonequinhos, tratá-los como bibelôs, né? Tratá-los à conta de enfeites do coração será induzi-los a funestos enganos, porquanto, em se tornando ineficientes para a luta redentora, ou seja, sendo mimados, não ouvindo não estarem preparados para as decepções, não estarem preparados para as desilusões que a vida nos traz, no primeiro embate, no primeiro não, no primeiro grito, tão desesperados, no primeiro namoradinho que dá o fora, querem se suicidar, porque estão despreparados, não foram preparados para a vida. A nossa obrigação é preparar os nossos filhos para a vida. Vamos pegar aqui na questão do Livro dos Espíritos, essa questão é primordial, na questão 582, quando Kardec pergunta: pode-se considerar a paternidade como uma missão? Somos todos nós que somos pais, tutores, mestres, somos missionários. Olha a resposta. É incontestavelmente uma missão. Ser pai, ter um filho, seja biológico ou não, é uma missão. Então eles colocam, é incontestavelmente uma missão. É ao mesmo tempo um dever muito grande e que determina mais do que o homem imagina sua responsabilidade para o futuro. Deus colocou a criança sob a tutela dos pais
para que eles a conduzam no caminho do bem, e lhes facilitou a tarefa ao conceder à criança uma constituição frágil e delicada que a torna acessível a todas as impressões. Mas há quem se ocupe mais em endireitar as árvores do seu jardim e em fazê-las render bons frutos do que endireitar o caráter do seu filho. Se este sucumbe por erro dos pais, eles, os pais, receberão a pena disso, e os sofrimentos que na vida futura caberiam à criança recairão sobre eles, os pais, pois não fizeram o que dependia deles para o adiantamento do filho no caminho do bem. Nós somos responsáveis pelo caminho dos nossos filhos, nós somos responsáveis pela educação que damos a eles. Então, repetindo, tratá-los à conta de enfeites do coração será induzi-los a funestos enganos, porquanto em se tornando ineficientes, incapazes, de aprender, incapazes de enfrentar a vida, incapazes de reconhecer a necessidade do trabalho, a necessidade de saber esperar, a necessidade de que nem tudo que ele quer ele vai poder ter, a necessidade de aprender a desilusão, aprender a receber o não, porque o não de pai e mãe é o não amoroso, ele vai receber os nãos duros da vida, tem que estar preparado para isso. Então, quando ele diz aqui, porquanto em se tornando ineficientes para a luta redentora, não tendo condições, não tendo capacidades de fazerem o seu autoconhecimento, a sua reforma íntima, não estão preparados para tomarem as rédeas da sua vida. Então, por culpa do mimo, do engessamento, colocar o filho numa bolha, então, para que ele não sofra. Mas é através do sofrimento que nós aprendemos e que nós crescemos. Eu não quero que nada aconteça com meu filho, então não tenha filho, porque o filho vem para que as coisas aconteçam com ele, para que ele cresça, para que ele aprenda, para que ele exerça as suas provas e passe nas provas, que ele passe pelas suas expiações e as vença e se torne um ser humano melhor do que ele era quando ele foi entregue nos nossos braços. Essa responsabilidade é nossa. Então aqui, porquanto em se tornando ineficientes para a luta redentora, quando se lhes desenvolve o veículo orgânico, quer dizer, quando cresce, se tornam adultos, facilmente se ajustam ao reflexo dominante das inteligências aclimatadas na sombra ou na rebeldia. Por que eles serão pasto fácil para os nossos irmãos instigantes e trevosos? Porque são indolentes, são preguiçosos, querem as coisas do jeito mais fácil. Então é mais fácil eles seguirem os rebeldes, é mais fácil a gente seguir aquele que vai, olha, aqui você vai conseguir as coisas de um jeito mais fácil, aqui você vai ganhar dinheiro, é desonesto, mas é mais fácil, se ninguém perceber, você fica numa boa. Então vai procurando esses atalhos, esses caminhos mais fáceis, porque não foram preparados para a luta, não foram preparados para o trabalho, não foram preparados para buscar o conhecimento, o autoconhecimento e a renovação. E é isso que ele diz. Quando se lhe desenvolve o veículo orgânico, quando crescem, ficam adultos, facilmente se ajustam ao reflexo dominante das inteligências aclimatadas na sombra ou na rebeldia. Eles vão ser dominados, vão ser facilmente dominados por aqueles que estão na sombra, estão na rebeldia. Gravitando, estando ali na órbita, gravitando para a influência do pretérito, quer dizer, vai ficar mais fácil voltar àquele pretérito em vez de dominar aquelas tendências, em vez de, aquela tendência ao mal, aquela tendência ao roubo, aquela tendência ao álcool, aquela tendência à droga, aquela tendência à preguiça, à inutilidade, em vez de dominar isso, lutar contra e sair dessa encarnação melhor do que veio, vai se acomodar nos erros do passado, vai voltar a essas tendências e vai ficar bem quentinho ali com ela, sendo dominado por aqueles que estão à sua volta, querendo que ele se mantenha no erro, que ele se perca aquela encarnação. É isso que está aqui. Então, se ajustam ao reflexo dominante das inteligências aclimatadas, que já estão ali na sombra ou na rebeldia, gravitando para a influência do pretérito, das vidas passadas que ele já teve. Que mais deveríamos evitar e temer,
em vez de evitar, em vez de temer, de se afastar dos erros do passado, não, se compraz e vai de novo se ajustar aos erros do passado. É assim que toda criança entregue à nossa guarda, porque toda criança que nos é entregue são filhos de Deus e que Ele espera que nós ajudemos a crescer, a melhorar, a ser um homem de bem, uma mulher de bem, a gente tem que falar homem de bem como humanidade. É assim que toda criança entregue à nossa guarda é um vaso vivo a arrecadar-nos as imagens da experiência diária. As imagens da experiência diária. É um vaso que está guardando ali tudo aquilo, absorvendo tudo aquilo do dia a dia. Sensação, emoção, né, exemplo, palavra. Competindo-nos, pois, né, competindo a nós como pais, como educadores, o dever de traçar-lhe noções de justiça e trabalho. O que é certo, o que é errado, noções de justiça e trabalho. Fraternidade e ordem. Fraternidade, irmandade, ordem das coisas, hierarquia. Né? O outro não vale menos do que eu. A dor do outro não é menor do que a minha. Esses exemplos se dão desde a infância. Então aqui, é um vaso vivo a arrecadar-nos as imagens da experiência diária, competindo-nos, pois, o dever de traçar-lhes noções de justiça e trabalho, fraternidade e ordem, habituando-a, né? Habituando a criança desde cedo à disciplina e ao exercício do bem. E aí quando a gente fala de disciplina, a gente vai pensar no exército, aquela, né, bater continência. Não, a disciplina de fazer as coisas, né, as coisas simples, né, acordar, tomar banho, escovar os dentes, se alimentar corretamente, estudar. É o seu trabalho, enquanto é criança, o trabalho da criança é estudar, é aprender. O trabalho é tudo aquilo que é útil. Então, estudar e aprender é o trabalho da criança. Então, quando ele coloca aqui, fraternidade e ordem, habitando-a desde cedo a disciplina e ao exercício do bem, com a força de nossas demonstrações. Não é com a força das nossas palavras, é com a força das nossas demonstrações. Ela vendo que a gente está fazendo bem, ela vendo que nós estamos ajudando, é levá-la conosco quando a gente for fazer um atendimento, quando a gente for levar roupas, for levar brinquedos no asilo, no orfanato, levá-la junto e mostrar, olha que tem crianças que não têm o que você tem. Vamos ter o prazer de dar, o prazer de doar, o prazer de ajudar. Ensinar desde cedo, porque isso é uma alegria, isso é um prazer. É um verdadeiro prazer o de ajudar e de doar. E criar isso na criança, fazer com que ela vá se afastando do egoísmo, do é meu, do eu quero, né? Que é muito normal na infância, eu quero, é meu. Quando vai crescendo tem que ir se afastando, tem que ir se desapegando, tem que ir entendendo como as coisas funcionam. Então aqui, desde cedo a disciplina e ao exercício do bem, com a força de nossas demonstrações, sem contudo furtar-lhe o clima de otimismo e esperança. Porque a disciplina não é de exército, mas é a disciplina do amor, né? Sem tirar dela o otimismo, a esperança, as utopias da criança, né? A alegria, a brincadeira, o lúdico. A criança aprende muito brincando, aprende muito com o lúdico, não é tirá-la disso, mas é auxiliá-la a aprender com tudo que está à sua volta, aprender para crescer e para melhorar. E prestar atenção nos exemplos que nós estamos dando. A gente, quando é pai, a gente aprende a se reeducar para poder educar o filho. E a gente não pode ser pai e mãe sem querer aprender como ser pai e mãe. Isso não é, a gente não cai de paraquedas. A gente coloca, quando nasce uma criança, nasce um pai e uma mãe, nasce um avô e uma avó. Tudo bem, nasce ali, mas tem que ter a necessidade de buscar esclarecimento, buscar conhecimento, buscar ensinamentos para verdadeiramente ter bagagem, para poder ensinar. Não é ensinar da boca para fora, faça o que eu falo e não faça o que eu faço. É nós nos modificarmos para darmos bons exemplos, para verdadeiramente educarmos. Então aí a gente vai entender nossos pais quando nós somos pais.
Então, nós vamos ali buscar, e normalmente um filho educa muito mais um pai e uma mãe nesse sentido, porque o pai e a mãe vai buscar se reeducar, vai buscar os exemplos bons, vai buscar a utopia que ele tinha quando era adolescente, quando era criança, para que aquilo se renove nele, para que ele dê bons exemplos, para que ele passe coisas boas para o filho. Vai buscar aprender como se educa uma criança, vai estudar um pouco de psicologia, vai buscar métodos, né? Nós vamos ver lá Maria Montessori com os métodos, com as ideias que ela traz, o próprio o nosso professor Rivaio, né? Que era pedagogo, que era professor, né, antes de ter o pseudônimo de Allan Kardec. Ele tem muitos livros sobre pedagogia e muitas colocações que para a época dele, o século XIX, eram revolucionárias. Ideias, livros que ele ganhou prêmios, inclusive, de tão revolucionário que ele era dentro das suas ideias pedagógicas. Então nós temos que buscar os mecanismos e o conhecimento para podermos educar verdadeiramente. Né? Não é passe de mágica, não está lá dentro de cada um como deve fazer. Nós temos que buscar o conhecimento para isso. Isso é verdadeiramente querer ser pai. Ser pai e mãe, né? Ser pais. Acolhendo a criança com amor, cabe-nos recordar que o coração da infância é urna preciosa a incorporar-nos os reflexos, troféu que nos retratará no grande futuro, no qual passaremos todos igualmente a viver, na função de herdeiros das nossas próprias obras. Isto aqui, gente, que o Emmanuel está colocando, acolhendo-a com amor, com carinho, né, com devoção, mas não com cumplicidade. Nós somos pais, nós não somos os melhores amiguinhos. Tem pai que quer ser amiguinho do filho. Não, é pai, tem que se colocar na posição de pai, na posição de mãe, na posição de tutor, mas com amor, com carinho. Então, acolhendo-a com amor, cabe-nos recordar que o coração da infância é urna preciosa a incorporar-nos os reflexos. A criança é um vaso que vai se encher dos nossos reflexos, daquilo que nós emanamos para eles, de amor, de exemplo, né? de conhecimento, de esclarecimento. Troféu que nos retratará no grande futuro. Vai ser o nosso troféu. Porque a hora que nós voltarmos para a nossa verdadeira vida, nós vamos poder colocar: eu ajudei o João, que me foi confiado, a ele caminhar. A hora que o João voltar a conviver conosco na verdadeira vida, é um abraço de alegria, é um abraço de poxa, como você me ajudou quando você foi meu pai, como você me ajudou, como você foi minha mãe. E é isso, esse troféu que nós temos que esperar para nós quando nós voltarmos a nossa verdadeira vida, porque nós cumprimos o nosso papel, nós realizamos a nossa parte. Nós vamos ver no livro, se eu não me engano, Missionários da Luz, uma mãe ali com o coração apertado, porque ela quer ajudar, ela está ali pedindo desculpas ao filho, porque grande parte dos erros do filho foi por culpa dela, porque ela passou muito a mão na cabeça, ela mimou demais. Ela quis fazer dele um príncipezinho, ela queria que nada ele sofresse, que nada ele soubesse, que ele ficasse numa redoma de vidro. E era um ser humano, um adulto terrível, infantilizado, que não cresceu. E ela estava ali, né, se penalizando pelos seus erros, ela desencarnada, pedindo ajuda ao mentor junto com o André Luiz para ajudar aquele filho, e ela sentindo a culpa dela. Que a gente não tenha essas culpas, porque a gente tem a tranquilidade, o coração tranquilo de que nós fizemos o nosso melhor, nós educamos da melhor forma possível, demos os melhores exemplos, amamos de verdade e preparamos um irmão para realizar a sua tarefa, realizar a sua reforma íntima no mundo, que é para isso que a gente vem para a Terra, para aprendermos, crescermos e realizarmos a nossa reforma interior. E é para isso que nós temos que preparar aqueles que nos são confiados. Então, por isso que ele diz que é um troféu
que nos retratará no grande futuro, no qual passaremos todos igualmente a viver, porque todos viveremos juntos na nossa verdadeira vida, que é no plano espiritual, na função de herdeiros das nossas próprias obras, porque somos herdeiros de nós mesmos, somos herdeiros das nossas obras. Por quê? Porque normalmente aquela educação que nós estamos dando para os nossos filhos, que eles vão repassar para os nossos netos, muito provavelmente seremos nós, filhos, mais para frente dos nossos netos. Ou estaremos em contato com os nossos filhos, já mais idosos, com os nossos netos como nossos tutores, nossos pais, nossos mestres. Somos herdeiros de nós mesmos. E vamos refletir para a nossa vida aquilo que nós estamos criando e formando em nós mesmos. Lembrando lá o primeiro capítulo, a mente é o reflexo da vida em toda parte. Nós somos herdeiros, nós vamos refletir as nossas colocações, vamos receber de volta hoje, aqui, agora e lá no futuro, como herdeiros das nossas obras. Porque quando nós reencarnarmos aqui na Terra, na nossa próxima vida, receberemos de volta as obras que deixamos hoje, aqui e agora na vida, através dos filhos, através dos netos, através do que nós deixamos no nosso entorno. Seremos sempre herdeiros de nós mesmos, herdeiros das nossas obras. Então, nosso próximo capítulo, né, porque é o corpo.